Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ok, vocês me ajudem, hein? Me ajudem, estejam comigo, por favor. Verso 28. Assim como uma lâmpada ilumina um vaso ou um jarro, Atman ilumina a mente e os órgãos dos sentidos. Esses objetos materiais, como o vaso, não podem iluminar a si próprios, porque eles são inertes, eles não possuem consciência, Chaitanya. O Atman, o ser, em nós, é o único fator iluminador, é a consciência pura, que por si só ilumina o intelecto e os órgãos dos sentidos. Então, ele é autoexplicativo, né? Existem dois tipos de objetos, né? Existem os objetos sencientes, existem os objetos inertes. Os objetos inertes, eles desfrutam da existência de Brahman, mas eles não desfrutam da consciência de Brahman, porque eles não possuem um corpo sutil, portanto, eles são objetos ou seres inertes, né? Sem consciência refletida. Assim como uma lâmpada ilumina um vaso ou um jarro, só o jarro e o vaso, para serem iluminados, eles precisam de alguma fonte de luz que os iluminem. Por quê? Porque eles não possuem luz própria. Mas se nós temos uma lâmpada, a lâmpada, ela não precisa de uma segunda lâmpada para iluminá-la, justo? Por quê? Porque ela possui a luz própria. Ela ilumina aquilo que estiver ao seu redor e ela é autoluminosa, significa dizer, ela ilumina a si própria, porque a natureza da lâmpada é iluminar. Então, assim como uma lâmpada ilumina um vaso ou um jarro, o ser pleno, essa consciência, né, essa existência, ilumina a mente e o intelecto e os órgãos do sentido do jiva. É a mente, é Chaitanya, né, a consciência, a existência, que ilumina o intelecto, a mente e os órgãos do sentido do jiva. Mas o jiva, sob efeito da ignorância, ele pensa que ele é matéria, porque os três corpos são matéria, e ele pensa que matéria possui luz própria, né? Eu tenho autoconsciência, ele chega no extremo de imaginar que eu tenho a minha própria consciência, existe dentro da minha matéria, né? Ele não se dá conta, né, que na verdade ele, como identificado como os três corpos, ele é matéria inerte, ele não possui nenhuma consciência, nenhuma existência própria, né? Atman ilumina a mente e os órgãos dos sentidos do jiva. Esses objetos materiais, como o vaso, não podem iluminar a si próprios porque eles são inertes. Eles não possuem Chaitanya, não possuem essa senciência, essa consciência. O Atman, o ser em nós, o Atman, o ser em nós, mas não é que é dentro de nós. O ser, esse aspecto da minha existência, que é consciente, esse ser, é o único fator iluminador. Não é o meu corpo físico. O meu corpo físico não existe, não possui, né? É meu corpo físico. Minha sogra faleceu ontem ou anteontem, né? O que acontece com o corpo no momento que os pranas, né? O ar vital, ele deixa o corpo e não retorna mais. Entendeu? Então, todas as funções, né, elas são desativadas, elas são desligadas, e o corpo começa a se deteriorar rapidamente. Então, que luz própria que esse corpo possui, né?
Aí o corpo sutil, vendo aquela situação ali, né, ele fica um pouco assustado no momento de ter perdido o corpo físico com o qual ele possuía um relacionamento tão íntimo, de tamanho, de apego total, né? Ele fica um pouco assustado. Aí ele vê aquela luz, né, que aparece do outro lado assim, né? Aí ele fala assim: não, eu vou sair desse corpo e, por favor, não tente me ressuscitar. A minha sogra já tinha, antes de tudo, já tinha falado assim: ó, não quero ressuscitar, não quero nada disso, entendeu? Deixa eu ir, chegar no momento, deixa eu ir. Ela tinha assinado um documento. Então, esse corpo físico, ele não possui luz própria. O vaso não possui luz própria. Isso aqui não possui luz própria. Isso aqui não possui existência própria, né? Esse corpo não possui existência própria, não possui consciência própria, né? É isso que significa dizer. É o Atma, é o ser, é a consciência e existência, é Brahman em nós, né? É Brahman como nossa real natureza, nossa essência, é o Brahman em nós, é essa consciência em nós que é o único fator iluminador. É a consciência pura que por si só, ela origina essa luz, né? Essa luz, né? Que ilumina a mente, o buddhi, né? O intelecto, e os órgãos do sentido, né? Os órgãos do sentido, os órgãos assim, tudo esse corpo, esse complexo corpo-mente, ele é vivificado e movido somente devido à única fonte de vida que existe, que é Brahman. A única fonte de existência que existe, que é Brahman. Tudo que existe em Mithya deve sua existência a Brahman. Por isso que em alguns trechos da Escritura diz que todos nós estamos totalmente em débito, né, com Brahman. E tudo que a gente tem, nós devemos a Brahman. Ainda bem que a gente tem a possibilidade de dizer: oh, não tenho nenhum débito, porque eu sou Brahman. Eu não devo nada a ninguém. É aí que o karma termina. Porque até a gente chegar a essa conclusão, a gente se sente em débito e a gente fica preso, né? Não, mais, tem que produzir mais, tem que fazer mais isso e aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho que me preencher, eu tenho que me completar, etc, etc. O ser em nós é o único fator iluminador que por si só ilumina a mente, o buddhi e os órgãos sensoriais. O verso 29, Atman, que é o ser pleno, que é o próprio conhecimento, Atman, Brahman, o ser pleno, que não é nada mais do que consciência ou conhecimento, na essência do conhecimento, não precisa de outro conhecimento para conhecê-lo. Olha que bacana isso. Essa consciência, ela é autoluminosa no sentido que ela é self-knowing, ela é autoconhecida, ela conhece a si mesma. Por quê? Porque ela é a única fonte de conhecimento e ela não precisa de nenhum outro conhecimento de modo que ela possa conhecer. Ela não precisa de nenhum outro meio, pramana, meio de conhecimento para conhecer-se, porque ela é autoluminosa, autoevidente, autoconhecida, autorrealizada, porque ela é a única fonte que existe de conhecimento. Ela é simplesmente consciência e existência, aquilo que concede consciência, conhecimento, existência aos seres, né, aos seres vivos, né, aos jivas. O Atma, que é o próprio conhecimento, não precisa de outro conhecimento para conhecê-lo. Assim como uma lâmpada acesa não precisa de outra lâmpada para iluminar a sua própria lâmpada, né? A lâmpada não precisa. Nós somos autoconscientes, depois nós sabemos, né? Em seu devido tempo, né? A gente se dá conta que eu sou autoconsciente, mas eu sou a fonte a única fonte que existe realmente de consciência.
E a esse ponto eu não preciso de nenhuma outra consciência para conhecer-me. Por quê? É por isso que esse conhecimento é chamado de autoconhecimento. Eu não preciso de nenhuma outra validação de conhecimento, eu não preciso de nenhuma outra fonte, ou não, agora vamos ver essa, como é que se diz, uma expressão, um grupo de pessoas, né? Não, isso aqui vai me validar agora, vamos ver. Eu sou conhecimento, eu sou Iana, mas eu preciso ser validado por essa outra dimensão de conhecimento. Não, existe somente esse conhecimento. E ele se autoconhece, porque ele é auto-luminoso, auto-efulgente, é auto-evidente. Ele é o único conhecimento que concede, né, conhecimento a todos os jivas, essa consciência, né, individual do jiva, que permite aos jivas conhecer um pouquinho daquele conhecimento que, na verdade, é o conhecimento de Ishvara. Ele concede Sattva a Ishvara, de modo que Ishvara tem o conhecimento para projetar, manter, né, e reciclar tudo aquilo que existe em Mitya, né? Então, ele é esse conhecimento, é a única fonte de conhecimento e não precisa de outro conhecimento para conhecer a si mesmo. Assim como a lâmpada acesa não precisa de outra lâmpada. Atma, como explicado anteriormente, é o próprio iluminador. O que mais pode iluminá-lo, né? Veja bem, essa analogia de luz. Você já deve ter observado que a luz é um dos símbolos do ser. O ser, ele é de novo, né, em analogia, representado por dois, né, dois princípios, né? Um dele é a luz que a gente conhece, a luz do sol, a luz elétrica, a luz. E o outro é o espaço. O espaço também é um ótimo símbolo do ser, em analogia, né? Porque o espaço pervade tudo, o ser pervade tudo, é o substrato de tudo, etc. E a luz por quê? Porque a luz é aquilo em cuja presença as coisas são reveladas e conhecidas. É aquilo em cuja presença os fenômenos, objetos, são iluminados, revelados e conhecidos, né? Então, a luz é um pramana, porque pramana é um meio de conhecimento. A luz física nossa é um pramana, porque sem a luz nada pode ser conhecido. Imagina se nós não tivéssemos o sol. E se ainda assim nós tivéssemos uma condição orgânica que nos permitisse viver, ser vivos sem o sol, por exemplo. Mas ainda assim a gente estaria no escuro total, escuridão. Aí, naturalmente, Ishvara, sendo inteligente, ele nos daria aquela luz da coruja, todo mundo teria a luz da coruja, seria capaz de viver no escuro, né? Mas não tem, a Ishvara é incrível. Mas, de qualquer modo, imagina que a gente vivesse nesse planeta sem luz, né? A gente não teria nenhum modo de realmente conhecer, né, os nossos meio ambientes, aquilo que existe em torno de nós, etc., né? Então, a luz é o princípio em cuja presença as coisas são conhecidas, é um meio de conhecimento. Sem a luz, a gente não consegue chegar ao conhecimento, a gente precisa da luz, tá? Senão é escuridão total, na escuridão total não existe conhecimento, né? Então, a consciência é o pramana mais fundamental, é aquilo em cuja presença, né, tudo é iluminado, revelado, e experienciado e conhecido. Tudo isso só pode ser conhecido, né, devido a Brahman, a consciência, conhecimento de Brahman, princípio, consciência, existência. Então, esse é o real Brahman, é o real meio de conhecimento, mas o Jiva, ele pensa que o intelecto é o real Brahman, é o real meio de conhecimento. É através do intelecto que eu ilumino e conheço tudo. Mas o intelecto é somente o pequeno refletor que permite ao Jiva de observar e conhecer aquilo que está ao seu redor, né? Explorar e desenvolver um pouquinho de conhecimento só, não tanto, né? Ou tanto conhecimento equivocado ou aproximado, né? Então, onde é que a gente está? Qual é o
Atma, como explicado anteriormente, é o próprio iluminador. Então, o iluminador não é o intelecto, muito embora o intelecto, né, ele utilize essa luz de Brahman, que reflete nele, e aí permite a ele também, né, revelar e conhecer o seu meio ambiente. Mas essa luz do iluminador, ela pertence a Brahman. Ela não pertence ao intelecto, pertence a Brahman, a consciência. A consciência não é o intelecto. O intelecto, como nós já vimos, é uma função do corpo sutil. O corpo sutil é matéria inerte. Matéria inerte, muito embora seja extremamente sutil, mas é matéria sutilizada. É inerte. Mas, ainda assim, ela serve como um aparato refletor que produz esse fenômeno chamado o Jiva, né? E o Jiva, ele é, né? Ele é Jiva, mas, na verdade, ele não é Jiva Atma, ele é Paramatma. Então, Atma, como explicado anteriormente, é o próprio iluminador. Portanto, o que mais pode iluminá-lo, né? Se Brahman é a consciência, é o único princípio realmente, né, em cuja presença, dentro do que as coisas são reveladas e conhecidas, né, o que mais pode iluminar e conhecer essa consciência? É por isso que Brahman jamais pode ser reduzido a um objeto de conhecimento. Entendeu? Porque não existe um outro conhecimento que possa conhecer Brahman, porque Brahman é o conhecimento absoluto. Entendeu? Ele é feito de conhecimento. As palavras são muito limitantes. Né? Quando a gente começa a falar de conhecimento, a gente começa a pensar em termos de sattva. Mas não, Brahman é o princípio realmente consciência, que uma vez associado com Maya, produz sattva, o Lord Ishvara. Mas o Lord Ishvara, ele conhece tudo, é o omnisciente. Onisciente por quê? Porque ele está sendo infundido, entendeu? Pela luz de Brahman, a consciência. A consciência está ali, ó. Né? Iluminando, brilhando em Ishvara, em Maya, como Sattvaguna, é o conhecimento de todo o universo. Né? Mas esse conhecimento, ele não pertence a Ishvara, ele pertence a Brahman. Essa consciência pertence sempre a Brahman, esse conhecimento sempre pertence a Brahman. Atma, como explicado anteriormente, é o próprio iluminador. O que mais pode iluminá-lo? O único requisito, nesse caso, é a remoção da ignorância. Por quê? Porque é a ignorância que faz com que o Jiva Atma, o Jiva é Atma, Jiva Atma, por isso que a gente diz Jiva Atma é igual a Paramatma. Né? Esse Jiva Atma, né? Ele pensa que ele é os três corpos, mas, na verdade, ele é Brahman. Ele é autoluminoso como Brahman. O único requisito para que esse Jiva possa reconhecer a sua essência como realmente, né, Brahman é através da remoção dessa ignorância. Então, automaticamente, a luz do ser aparece a mim. Tudo isso é linguagem figurativa, né? Não é que aparece e desaparece, não é que essa história de despertar ou, né, acordar, etc., é a escuridão e depois tem a luz, não. É simplesmente, somente através da remoção da ignorância é que a gente pode automaticamente, repentinamente, imediatamente, automaticamente reconhecer a luz de Brahman, a luz daquilo que é a única realidade, que é a nossa natureza, né? Que é a nossa essência, como Jiva Atma. Por isso que essa declaração é a mais importante do Upanishad, né? Tattvamasi. Tattvamasi significa Jiva Atma é Paramatma. A gente jamais pode esquecer isso. Jiva Atma
é Paramatma. Ah, ok, now I got it, I am Paramatma, ok. Aí a pessoa pega. Toda vez que a gente faz esses seminários, a gente dá certificados de Yanni no final. A pessoa pega o certificado debaixo do braço e diz assim: eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman. Yeah. Mas dentro da pessoa, a pessoa está dizendo: eu, o intelecto, sou Brahman, eu, esse corpo bonito, sou Brahman, eu. Né? O indivíduo tem que compreender que eu sou Brahman significa Brahman é Brahman, só existe Brahman aqui, meu irmão. Entendeu? Só existe Brahman. Tudo é Brahman. Não é o corpo. Esse corpo aqui é simplesmente uma aparência. Né? É uma aparência que nos permite reconhecer o absoluto, a única realidade, que é Brahman, né? Que é a luz do iluminador. A luz do iluminador, ela está refletida em nós e produz aquilo que nós somos, Jivatma, que é igual a Paramatma, porque nós somos a consciência. O verso 30, a unidade da alma individual, a unidade ou unicidade? A unidade da alma individual e da alma suprema, tal como indicada pelos aforismos védicos, seria unidade ou unicidade ou igualdade? É unidade. É porque a unidade significa assim, que eles são idênticos. Identidade. Não sei se é unidade. Eles são unidos. Não, é isso que eu quero dizer. Unicidade refere-se à qualidade de ser único. Unicidade. A unicidade é a qualidade de ser único. Não. Eu quero. E quando duas coisas não são duas, mas são uma, como é que a gente diria? Pode ser Advaita. A unidade da ideia. Unidade. Então, ok. Para usar a unidade. A linguagem do Vedanta é tão boring quando a gente realmente quer. A gente tem que dizer assim, a não dualidade da alma individual com a alma suprema, a não dualidade é melhor. Entendeu? Ok, vamos fazer uma concessão a essa linguagem dualista. A unidade da alma individual, Jivatma, e da alma suprema, Paramatma, tal como indicada pelos aforismos védicos, os Mahavakyas, deve ser percebida ou compreendida por um processo de negação dos condicionamentos. Os condicionamentos são os upadi, são aquelas propriedades, características, atributos que pertencem ao corpo sutil que aparecem como que transferidos para o Jivatma. Então, essa não dualidade, né, entre Jiva, Atma e Paramatma deve ser compreendida através desse processo de negação dos condicionamentos, dos upadis, através da ajuda das afirmações espirituais. Essas são afirmações, são declarações espirituais. Você está comigo, Cardoso? Tá? Através da ajuda das afirmações espirituais, que é o net. Né? Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Por que a gente vai fazendo não sou isso, não sou isso, não sou isso? Por quê? A gente não pode ser aquilo que a gente testemunha, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente experiencia. Ah, mas eu estou experimentando no meu corpo. Então, você não é o corpo. Mas como não? Você não pode ser aquilo que você experimenta, aquilo que você conhece, aquilo que você testemunha. Né? Então, esses Mahavakyas são afirmações espirituais que nos dizem: você não é nada daquilo que você conhece, você não é nada daquilo que você experiencia, você não é nada daquilo que você testemunha. Tudo que você testemunha é alguma coisa outra que você, Brahman, né?
aquilo que é sempre presente sem jamais se modificar. Esse princípio testemunha chamado Brahman. Então, o net é um modo de dizer eu não sou nada dessas coisas que aparecem dentro do âmbito da minha existência. Essas coisas se modificam, elas vêm e vão, etc. Elas são destinadas a desaparecer, né? Os aforismos védicos são do Rig Veda, Pranyanam, Brahman, a própria consciência Brahman. A própria consciência Brahman é um outro tipo de afirmação. Esse já é menos popular, porque está simplesmente dizendo que essa consciência, existe um outro aspecto de Brahman, que é a existência, né? Essa consciência, a própria consciência, né, que aparece refletida na mente do intelecto do Jiva, a própria consciência é Brahman. Todos nós sabemos que nós somos conscientes, né? A gente não tem nenhuma dúvida que nós somos conscientes. A própria consciência, essa consciência que nós desfrutamos, né, é Brahman. A outra é Aham Brahmasmi, do Ayurveda, que é eu sou Brahman. Eu sou Brahman é quando o indivíduo, depois de ter contemplado, né, que Jiva-Atma é Paramatma, Jiva-Atma é Paramatma, aí um dia assim, finalmente agora, né, agora eu compreendi, e agora eu aceitei, e agora eu posso dizer, né, sem nenhum problema, sem nenhuma vaidade, eu posso dizer simplesmente, eu sou Brahman, eu sou a consciência, e eu sou a natureza da não limitação, a existência não limitada, né? Aham Brahmasmi. E then o Samaveda, o Tatvamasi. O Tatvamasi é aquele, é você, em outras palavras. Você é aquele, que seria uma tradução mais precisa, eles traduziram um pouco mal aqui. Tatvamasi é você é aquele, você é aquilo. Você, o Jiva, é aquilo que você está buscando. Em outras palavras, você é o que você está buscando. Você está buscando alguma coisa, mas você é aquilo. E a outra é Ayam Atma Brahman, esse próprio Atma, esse próprio ser, a existência, agora se refere à existência, esse próprio ser, esse que existe, essa existência, isnas, esse próprio ser é Brahman. Se você diz que assim, eu sou consciente e eu existo, essa existência é Brahman, nós não temos nenhuma dúvida que nós existimos, né? A gente não tem nenhuma dúvida, nós existimos, que nós somos conscientes. Então, essa consciência, essa própria consciência é Brahman. E essa própria ser é Brahman, Atma é ser, a existência. Esse próprio ser é Brahman. Se alguém entende os Mahavakyas em todos os Vedas, ele deve começar a perceber, essa pessoa deve começar a perceber que Atma, o ser, não é o intelecto. Muito embora, né, o intelecto seja um excelente, né, instrumento, né, que reflete ou que permite esse brilho, né, chamado o Jiva-Atma. Né? E através desse intelecto, né, purificado, refinado, é que esse Jiva-Atma desenvolve essa faculdade refinada de discriminação, né, de discernimento, das qualificações, né, intelectuais, mentais também, essa purificação em geral do corpo sutil. Porque, veja bem, nós temos o aparato refletor, e aí nós temos o fenômeno Jiva. Esse Jiva, ele não tem nada a ver com o refletor, mas ainda assim o refletor vai condicionar esse Jiva, entendeu? Esse Jiva, fundamentalmente, ele é a consciência refletida, portanto, ele desfruta da mesma natureza da consciência original, que é luz da consciência, né? Mas dependendo da qualidade desse aparato refletor, esse Jiva, cuja natureza é consciência, entendeu? Ele vai ser um Jiva
cuja consciência é um pouco, né, embotada, ou estressada, ou com a sua capacidade ou qualidade de discriminação comprometida, ou emocionalmente perdido, confuso, oscilante, entendeu? Ajásico, tamásico. Então, a qualidade desse aparato, muito embora o Jiva Atma não seja o aparato é matéria inerte, o aparato refletor, entendeu? Mas o Jiva Atma, ele depende da purificação do corpo sutil, do aparelho, do aparato refletor. Tá? Então, qual é a diferença entre uma imagem, né? Uma imagem no espelho, entendeu? E o objeto em si, entendeu? O objeto, ele existe aqui, aí ele vai ser refletido no espelho, né? Essa imagem fiel daquilo que ele é, ou esse objeto, vai depender de quê? Da qualidade desse refletor, entendeu? Então, esse refletor, ele precisa, sim, ser purificado, etc., etc., porque a purificação desse aparato refletor vai condicionar o reflexo de tal modo que esse reflexo vai ser uma cópia fiel, uma reprodução fiel de Paramatma. Jiva-Atma se torna Paramatma quando, naquele momento no qual esse reflexo é claro e os ensinamentos estão presentes, aí o Jiva apreende esse Mahabharata, aí sei sim, Aham Brahmasmi. Né? Por quê? Porque o meu aparato, que é a matéria inerte, foi purificado de tal modo que agora o Jiva, ele é um fenômeno, entendeu? Cuja capacidade cognitiva, intelectual, emocional é refinada, é sofisticada, é pura, etc., etc. Por aí, mais ou menos. Você ia perguntar alguma coisa? Mais ou menos, ver se eu entendi isso, né? A princípio, ele se identifica com o corpo sutil, não sendo o corpo sutil, certo? Sim. Mas é o corpo sutil que vai fazer ele entender que ele é Brahman, não é isso? Tipo, refinando o corpo sutil, que aí ele vai conseguir entender que ele é o corpo sutil. A princípio, ele se identifica com o corpo sutil não refinado, sim, refina o corpo sutil, e aí sim, com o intelecto, que é o intelecto que vai fazer ele entender que é o Brahman, né? Que é o Sim. O intelecto é um aspecto do corpo sutil. É exatamente a analogia, você tem um reflexo de um objeto no espelho, entendeu? Então, nós somos como esse Jiva-Atma é um reflexo da consciência nesse corpo sutil. Então, esse corpo sutil, ele precisa ser tanto quanto possível satívico, de modo que esse reflexo chamado Jiva-Atma, entendeu? Ele seja capaz, ele nunca vai ser realmente uma total pureza de reflexo, entendeu? Essa luz, uma luz refletida nunca vai ser totalmente idêntica a uma luz original, tá? Tem sempre alguma dissipação de qualidades, de energia. Então, essa consciência refletida é um reflexo, mas ele precisa de desenvolver sátiva suficiente de tal modo, não precisa ser 100% satívico, etc., suficiente, dominância de sátiva, de tal modo que ele possa apreender que eu não sou nenhum dessas funções do corpo sutil. Eu não sou minhas memórias, eu não sou minhas emoções, eu não sou meus sentimentos, entendeu? Eu não sou o ego, eu não sou o intelecto, entendeu? Eu sou o quê? Eu sou a consciência, eu sou a luz da consciência, né? Então, essa apreensão, essa compreensão, ela depende, sim, depende da qualidade, né, desse aparato refletor, mas o Jiva-Atma não é um aparato refletor. O Jiva-Atma é um produto da consciência refletida ou brilhando nesse aparato refletor. Então, esse corpo sutil, ele precisa ser desenvolvido, é o nosso instrumento primário, mas o Jiva, ele é Paramatma até mesmo se o refletor for sem vergonha, entendeu? Cozi,
né? Ele, de qualquer modo, ele é Paramatma, mas ele, se o refletor ele não for um refletor, né, de qualidade, o Jiva Atma, ele não tem condição de realmente compreender que ele é Paramatma. Se alguém entende os Mahavakyas em todos os Vedas, ele pode começar a perceber que o Atma não é o intelecto. Igualmente, por discriminar e eliminar um por um, nós podemos descobrir que Jiva Atma nada mais é que Paramatma. De novo e de novo. Igualmente, né, se nós compreendermos esses Mahavakyas dos Vedas, a gente vai descobrir, pode começar a perceber que Atma não é o intelecto, que o ser não é o intelecto, o Brahman não é o intelecto. Igualmente, por discriminar e eliminar um por um desses Mahavakyas, a gente vai contemplando, nós podemos descobrir que Jiva Atma nada mais é que Paramatma. É tão simples, né? Hã? But not easy, né? Ela que limpa parece que, né? Nesse momento de mais clareza, a gente vê claramente, né? Essa clareza tem que se desenvolver, até que a gente retém esse conhecimento, mesmo quando as nossas mentes se tornem mais rajásicas e mais tamásicas. Porque o conhecimento, uma vez ele seja obtido e ele seja claro, entendeu? Ele é sempre presente. É como quando a gente estuda matemática, quando criancinha, a gente descobre que 2 mais 2 são 4. Quando a gente descobre que 2 mais 2 é igual a 4, a gente pode viver a vida tranquilamente com aquele conhecimento, sem mesmo ter que lembrar que 2 mais 2 são 4. Né? Aquele conhecimento jamais desaparece, porque é um conhecimento, né, claro, firme, sempre presente, mesmo que eu jamais faça uso dele, porque agora eu não preciso mais contar 2 mais 2 são 4. Né? Então, o conhecimento, quando ele é realmente assimilado e retido, ele is always good, as we say. Autoconhecimento é a única coisa que é sempre good, always good, uma vez que ele foi realmente, totalmente compreendido. Né? Então, a gente precisa de ficar trabalhando esse conhecimento, né? Se o nosso objetivo realmente é autoconhecimento e moksha, a gente tem que, né, crescer naturalmente, desenvolver, né, esse famoso mumukshutva, que é esse desejo intenso pela libertação, pelo conhecimento. Na medida que ele vai crescendo, aí a gente vai colocando sempre mais energia nessa direção. Né? Aí esse conhecimento vai se tornando mais claro, mais firme, mais estável, mais presente, até que chega um ponto que ele nem precisa mais ser lembrado, entendeu? Porque ele permanece. Ele permanece no corpo causal, no corpo sutil, né? E aí ele começa a transformar também o aspecto da nossa personalidade emocional também, de modo que a gente possa absorver os choques da vida, entendeu? Com sabedoria também. O verso 31. As formas de todos os 3 shariras, ou seja, o corpo físico, o corpo sutil e o corpo causal, todos esses 3 corpos, sharira é corpo, a forma de todos os 3 corpos, sejam ele grosso, o sutil e o causal, são limitadas pelo tempo, do mesmo modo que as bolhas de água são limitadas por tempo. Uma bolha de água, puf, né? E os nossos corpos são assim, rapidinho, né? Vem, vai, puf. Então, nós sofremos desse problema, um dos problemas maiores que nós temos. A gente pode ser limitado por todo tipo de ignorância possível, mas aquela limitação que a gente tem mais dificuldade de aceitar é o tempo. Né? O espaço pode limitar a gente, porque eu estou aqui, não posso ter lá, etc, etc. Mas a limitação do tempo é que pega para o jiva humano. Entendeu? Porque o jiva humano aprecia a sua existência, e a existência do jiva humano é eterna,
porque o jiva humano realmente, ele eternamente existe como Brahman, mas identificado com o corpo, ele tem dificuldade de aceitar o quê? Aceitar que a mortalidade, que é parte dessas leis de Mithya, né? As bolhas de água são assim, elas vêm e vão. Os três corpos, igualmente, eles vêm e vão. São limitados pelo tempo. O Atman não é nenhum desses três corpos. Esse Atman, esse Jiva Atman, é Atman, que é o ser, é o mesmo ser de Brahman, de Paramatma. Atman não é nenhum desses três corpos. Esse Atman é o próprio Brahman puro. Tá vendo? Os mesmos conceitos, de novo, né? Um ângulo aqui, um ângulo ali, outra observação, uma diferente analogia. Para a gente, né? É difícil a gente destruir essa ignorância que diz que o Atman é o intelecto, que o Atman é a mente, que o Atman é, né? Os três corpos, né? É uma ignorância persistente, difícil. Então a gente tem que ficar de novo, né? Colocando esse antídoto, né? Para ver se a gente consegue destruir, né? Essa ignorância, né? O único antídoto contra a ignorância é esse conhecimento, né? Uma vez que alguém percebe, através do discernimento, que ele nada mais é do que o puro Brahman, ele não se identificará com nenhum dos três corpos e será imune às dualidades e os sentimentos de Mithya. Que bacana, né? Uma vez que alguém perceba, né, compreenda realmente, através da discriminação, de novo, discernimento, discriminação, que ele nada mais é do que o puro Brahman, ele não se identificará mais com nenhum dos três corpos e permanecerá imune a todas as dualidades, né, os subprodutos, né, da dualidade, a crença de que a dualidade é realidade, não é que a dualidade vai desaparecer, né? Ele permanecerá imune às dualidades, a crença que a dualidade é realidade, e todos os sentimentos, esses sentimentos se referem ao quê? Ao sofrimento psicológico, esses sentimentos, né? Esses sentimentos desconfortáveis, que são inevitáveis, uma vez que nós, né, sejamos vítimas dessa ignorância, porque a gente acredita que a dualidade é realidade e aí a gente fica o tempo todo, né, correndo atrás de objetos, né, e sofrendo os sentimentos, sofrendo e curtindo, porque aqui e ali os sentimentos de ganho ocorrem, em outros momentos, tantos outros momentos, sentimentos de fracasso, né, de perda, fracasso. Então, os sentimentos, eles vão ser parte desses prazeres e dores da vida, né? Devido à identificação com os três shariras. A meditação seguinte, a contemplação seguinte, versos 32 a 36, é sugerida para fortalecer o conhecimento da unidade, da não dualidade da alma individual com Brahman. Então, existe a meditação, a contemplação, os versos 32 e 36, é sugerida para fortalecer o conhecimento a respeito da não dualidade, né? Que o Jiva e o Brahman são somente uno, né? O verso 32. Eu não sou o corpo que tem existência limitada pelo tempo, pelo nascimento, pela velhice, pela fraqueza e pela morte. Eu não sou esse corpo. Eu não tenho nada a ver com os objetos dos sentidos, como o som e sabor, pois eu não tenho órgãos sensoriais. Isso aqui são mantras que a gente pode até mesmo, né, repetir conscientemente, atentamente, discriminativamente, entendeu? Eu não sou o corpo
Por quê? Porque esse corpo tem existência limitada pelo tempo. E eu sou the limitless, aquilo que é livre de qualquer limitação, inclusive a limitação da temporalidade. Essa é a minha natureza. Eu não sou o corpo, pois o corpo tem existência limitada pelo tempo. Tem existência limitada pelo nascimento, pela velhice, pela fraqueza e pela morte. Eu não tenho nada a ver também com os objetos do sentido, está dito aqui, ou os órgãos do sentido, né? Os órgãos, eles se conectam, né, automaticamente aos seus respectivos objetos. Eu não tenho nada a ver com todo esse hookup, né? Essa constante, né, interação, né, através do corpo, através dos órgãos sensoriais, com os objetos dos sentidos, né? Os meus sentidos respectivos aos sentidos, né? Eu não tenho nada a ver com nada disso. Eu não tenho nada a ver com o som que ocorre, né, dentro do âmbito da minha existência. Eu não tenho nada a ver com aquelas comidas gostosas na cozinha do Mário. Não tem nada a ver com aqueles objetos do sentido e aqueles sabores. Por quê? Por quê? Porque eu não possuo realmente nenhum órgãos sensoriais. Portanto, eu não posso realmente desfrutar desses doces, né? desses frutos doces e amargos, né, da vida. Eu não possuo a mente, eu não possuo os órgãos sensoriais, eu não possuo o corpo. Tudo isso é limitado pelo tempo. Na verdade, o tempo é limitado, o corpo físico é limitado pelo tempo. Os órgãos do sentido pertencendo ao corpo sutil já não são limitados pelo tempo, eles são eternos, eles existem eternamente no corpo sutil do Jiva, entendeu? Mas ainda assim, Brahman diz, né, eu não tenho nada a ver com os órgãos dos sentidos e os seus respectivos objetos, como, né, os objetos sonoros, as músicas, né, e os objetos de sabor, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhum órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais pertencem ao corpo, não pertencem realmente a Paramatma, né? Pertencem ao Jiva-Atma, esse agente que experiencia. E por que o Jiva-Atma que experiencia, né? A gente diz, o agente experienciador. Experiencia, porque essa, né, essa constante transação, interação com o campo, é o que nos propicia os aprendizados que nós necessitamos, as lições de vida que vão produzindo a maturidade, né, suficiente para ir lucidando, né, lucidando o nosso corpo sutil, até que a gente comece a desenvolver uma mente introspectiva, contemplativa, né, que seja conducente ao autoconhecimento. Então, o Jiva, ele possui essa ignorância, né, faz com que ele desenvolva esses órgãos sensoriais, ele vai interagir com o campo, o Jiva, né, até que ele desenvolva essas qualificações, as qualidades mentais, intelectuais, e através dessas qualificações, ele vai encontrar as escrituras e vai compreender que esse Jiva-Atma é Paramatma, né? O campo, os órgãos sensoriais, eles servem a esse propósito de lucidar, preparar, através da maturidade, etc., o intelecto para essa compreensão, né? Aí, quando ele compreende isso, aí ele diz, sim, sim, sim. Isso foi quando eu estava movido por ignorância, e somente ignorância. Agora eu sei que eu não faço nada, eu não possuo órgãos sensoriais, entendeu? Isso tudo pertence a quem? Ao Lord Ishvara. É o Lord Ishvara que, através dos seus karmas, ele continua a gerir, a governar, né? A administrar, né, esse corpo,
Mas o indivíduo ele permanece como Brahman e ele diz: eu não tenho órgãos sensoriais, e eu não tenho nada a ver com nada disso, eu não tenho interesse em nada disso, entendeu? Tudo isso é parte do Parabhya Karma dos indivíduos, né? Eu não sou o corpo que tem existência limitada. Nós estamos falando sobre o Atma puro. Para um Brahmayani, o Brahmayani é o conhecedor do ser, né? Aquele que conhece o ser. O Yani é o conhecedor. O Yani é aquele que tem o autoconhecimento. Brahmayani é o conhecedor do ser pleno. É o conhecedor, eu sou o ser pleno. Nós estamos falando sobre o puro ser, Atma. Para um Brahmayani, só o Atman interessa. Olha que interessante. Para um Brahmayani, só o Atman realmente interessa. Todos os órgãos dos sentidos e o corpo que constituem as três formas de shariras, os três corpos, né? Os órgãos e o corpo que constituem essas três formas de shariras não são relevantes para o Brahmayani. Porque o Brahmayani, gradualmente, entendeu? Ele vai perdendo o interesse, né? No corpo, os órgãos sensoriais, que servem o propósito de permanecer conectado, né? Saking, né? Um pouco de joy, né? De prazer, satisfação, alegria, né? Nos objetos, né? Ali sugando, né? Espremendo um pouco de ananta, né? Do campo, né? Mas para o Brahmayani, esses três shariras, os órgãos, eles não são realmente relevantes para ele, entendeu? Isso é a questão da essa dispassion, ou não apego, ou indiferente, uma indiferença positiva a respeito de tudo que o mundo tem para nos oferecer. Por quê? Porque o Brahmayani ele permanece satisfeito por si próprio, né? Ele sabe que tudo isso, entendeu? São meios, todos esses objetos são meios indiretos de espremer um pouco de ananta, mas eu sou a fonte de ananta, eu sou, né, shanti, paz, contentamento, satisfação. Então a gente já não fica correndo atrás das baladas de novo, mais balada, mais balada, mais balada. Mas isso não pode ser forçado, nada disso deve ser forçado, né? Isso é um processo natural. O amadurecimento não pode ser forçado. Então, esses formas, né? Essas experiências, né? Provenientes dos órgãos não são realmente relevantes. Ele não se apega a nenhum deles. Então, para ele, não há nascimentos. Porque ele desenvolve esse positivo desinteresse, né? Essa despaixão a respeito do mundo, de Mitya, de Samsara. Ele vai deixando, né? Abandonando o Samsara, abandonando o Samsara, abandonando o Samsara. Aí o que ocorre com ele? Não existe mais nascimentos. Por quê? Porque não existem apegos, não existe nem prazeres, nem interesse nos prazeres causados pelos órgãos do sentido, né? Então, quando a gente vai gradualmente perdendo interesse nesse mundo, a gente né, nós estamos nos movendo numa situação na qual, de repente, né, o que tiver ainda ali de vassanas, talvez não seja capaz de produzir um outro nascimento, né? Isso que significa a tradução em poucas palavras. Né? Se a gente realmente, não chega, né? Já deu, né? Eu não preciso nem lembrar de quantas vidas eu tive, todos os papéis, né, que eu desempenhei, que eu ocupei, que eu participei aqui, eu não preciso saber de nada, eu simplesmente vi, já deu, estou satisfeito, não tenho mais interesse, né? Então, nada disso deve assustar ninguém, porque isso ocorre naturalmente com a maturidade e não pode ser forçado, naturalmente. Ao obter o desprendimento desses objetos de samsara, ele é capaz de obter a felicidade eterna. Ao obter, uma vez que ele obtém
o total desinteresse, desprendimentos, né, como total desinteresse, né? Eles, na verdade, a gente pode ver de ambos os ângulos, né? Ao obter despreendimento, desinteresse, ele é capaz de obter a felicidade eterna. Ou a gente pode dizer que, devido a essa inner felicidade, sabe, a felicidade decorrente do seu autoconhecimento, ele desenvolve o despreendimento ou desinteresse, né? Então, a gente pode dizer, não, ele obteve vairagya, né? Dispassion, total desinteresse. Então, porque ele obteve desinteresse, agora ele pode curtir a sua eterna felicidade. Sim, pode dizer. Porque até quando nós estivermos apegados aos objetos, a gente jamais realmente se volta completamente para essa única fonte que existe de Ananta, né? E, por outro lado, a gente pode dizer, uma vez que ele obteve total desapego e desinteresse e desprendimento dos objetos, ele é capaz de obter ou de desfrutar dessa felicidade eterna. Como explicado anteriormente, o processo de discriminação, de discernimento, está ocorrendo para confirmar, um por um, que o eu não é isto ou aquilo. Esse eu, ele não pode ser aquilo que ele testemunha, que ele conhece. Aquilo que a gente conhece como isso ou aquilo. Isso é aquilo que está diante, né, da minha percepção direta, e é aquilo que isso é aquilo. Em primeiro lugar, é confirmado que o eu não é o corpo ou os órgãos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.